E aí, galera, beleza? Começando mais uma edição do nosso Câmara em Pauta, semana de combate à homofobia, e é desse tema que a gente vai falar hoje, Guarulhos contra a homofobia. Hoje eu recebo aqui o vereador Zé Luiz, do PT, autor, inclusive, da lei que determina esse dia, 17 de maio, como o dia municipal aqui em Guarulhos de combate à homofobia. Vereador, muito obrigado por ter vindo ao Câmara em Pauta. Obrigado, Leandro, pelo convite de estar aqui no Câmara em Pauta, explicando um pouco e debatendo tema tão importante como o combate à homofobia. Maravilha. Também com a gente a doutora Cíntia Gomes, que é vice-presidente para a diversidade sexual da OAB Guarulhos. Doutora, muito obrigado também por ter vindo ao programa. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço em nome da OAB Guarulhos e espero contribuir para os debates. Muito bem. E da parte do ativismo LGBT, Lu Marinatti, personagem que hoje se encontra aqui no Câmara em Pauta. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, gente, e agradeço a Câmara em Pauta pelo convite. E população LGBT, tô aqui, viu? Um beijo. Muito bem. E muito bem vestida, por sinal. Dá para notar no que tá aqui. mercado, aí eu resolvi colocar. É isso aí. Então a gente vai falar um pouco desse tema. Aproveite, participe com a gente. Você sabe, você pode participar pelas nossas redes sociais. A Câmara tem Facebook, o Câmara em Pauta tem e-mail. Se você é daquele amante à moda antiga, como diz Roberto Carlos, né, você pode mandar um e-mail para câmaraguarulhos.sp.gov.br. A gente só não recebe carta, mas hoje em dia comunicação, que nem o Silvio Santos, né? Silvio Santos que recebia carta, a gente só não recebe carta. Mas hoje comunicação pode ser por e-mail, pode ser por rede social. Procure a gente, participe, sugira os temas que você gostaria de ver retratados aqui no Câmara em Pauta, opine, comente com a gente, porque é muito importante sua participação. Zé Luiz, queria falar um pouco do projeto de lei para a gente começar da data, por que você fez, se apresentou em 2009, né? Foi aprovado em 2010. Fala um pouquinho da data, por que você escolheu o dia 17 de maio, enfim. Então, na verdade, a gente foi procurado por alguns ativistas do movimento LGBT na cidade que colocavam para nós a preocupação de discutir a homofobia, né? E um combate. Existe a data de 17 de maio, uma data mundial, que foi a data que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, retirou a homossexualidade como enfermidade. Isso é incrível que vocês possam imaginar. Até 1990, o homossexualismo era considerado doença, né? E, então essa é uma data significativa para o movimento LGBT mundial. E nós fomos procurados por esse grupo de ativistas e a gente, de primeira mão, já assumimos a ideia de aprovar essa lei. Foi aprovada. E o intuito é justamente fazer com que o município debata a questão, discuta, crie condições de a gente discutir o tema, enfim, principalmente combater essa ideia tão ruim que é o preconceito, a homofobia, enfim, qualquer tipo de preconceito é muito ruim, né? Nós temos que trabalhar para que a sociedade supere esse tipo de pensamentos, né? Agora, o Zé Luiz é autor de um outro projeto de lei, que a gente vai falar daqui a pouco durante o programa, que, quem sabe, consiga aprovar nessa legislatura, né, vereador? O senhor voltou aqui a casa, é um projeto de uso do nome social, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas tomara que a Câmara deixe um pouco o conservadorismo de lado, e como âncora eu posso opinar aqui, vereador? Tomara que a Câmara deixe um pouco esse conservadorismo extremo de lado e possa evoluir um pouco junto com a sociedade, porque a gente tem que caminhar na evolução. Lu, como é que você vê a questão hoje aqui em Guarulhos? O vereador disse que fez esse projeto de lei para também debater, para poder suscitar o debate. Como é que você vê a questão hoje do LGBT aqui na cidade de Guarulhos? Está bem debatida essa questão? Precisa ampliar? Bom, na verdade é o seguinte, o que a gente pode dizer que teve no passado da questão de preconceito nessa cidade? O vereador Zé Luiz, com esse decreto, e eu tive uma companheira também, independente de partidos, né, que foi a Genilda Bernardes, que me auxiliou muito num projeto, porque infelizmente a nossa cidade ela é muito defasada. Nós tivemos no antigo governo um órgão da qual só soube fazer um evento, que era a Parada Gay. E o LGBT ele não necessita somente de um evento, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, ele tem que ter a área da saúde, e nós não tivemos nada nisso, entendeu? Não que eu seja contra o evento da parada, mas por eu ser uma ativista e desenvolver um trabalho, eu fui expulsa da parada para não poder apresentar. Então a gente entende que o LGBT nessa cidade ele tem que se unir primeiramente, para depois a gente conquistar nossas políticas públicas LGBTs. E eu tenho uma esperança muito grande, a gente está aí com uma subsecretaria ainda já pré-nomeada para esse novo governo, da qual até surgiu uma oportunidade aí, estamos em negociação, que vem cuidando da educação, da saúde, ambulatório para TTs, que isso é muito importante. É lógico que tem que ter o evento, tem que ter a festa, mas tem que ter o dia a dia. A parte social ela é muito importante. Infelizmente, na nossa cidade de Guarulhos, isso está
defasado, está carente. Você tocou em 2 pontos que eu vou pedir para você dar uma ampliada antes da gente ir para o intervalo. Quero ouvir a doutora também, para a gente falar um pouco da questão da violência, né? Bastante importante, que você puder ajudar a gente, doutora, já que está na parte de leis, legislações específicas para coibir esse tipo de coisa. Você falou que tem um trabalho social. Queria que você falasse um pouco melhor disso. Sim, na verdade eu tenho esse personagem artístico, que é a Luciana Marinatti, mas de dia eu sou um menininho normal, né? Me titulo como gay, mas eu não sou uma travesti. A travesti é aquela que 24 horas ela tem o visual feminino. E essas são as que mais sofrem preconceito. Muitas estão, às vezes, na prostituição ou em situação de preconceito, mas é porque a gente não tem um apoio. Então a violência geralmente começa dentro da família. É isso que nós temos que lutar. E eu resolvi criar um projeto, posso falar o nome do projeto? Que é o Marinatti na Minha Casa, que durante um ano, com a graça de Deus e muitos apoiadores e colaboradores, o AB Diversidade uma ONG, me ajudou. você instituiu uma ONG? Na verdade, não. Eu tenho eu não vou fazer merchan, né? Mas eu tenho um comércio aqui no centro da cidade, da qual eu ajudo a população carente, moradores de rua, LGBT, dependentes químicos, pessoas com depressão, com preconceito, com família. Já levei até cadeira de roda dentro de um ônibus para poder auxiliar uma família. Uns chamam de tenda dos milagres, mas não é isso. Ajudar o próximo sem olhar quem. E esse bazar que eu tenho lá no centro, eu acabo sendo, na verdade, lá no fundinho tem um canchinho que a pessoa vai lá, ela tem um problema, eu vou até a casa verificar, eu saio pedindo o alimento, seja o que for. Só que eu sou sozinha para isso, né? Eu não tenho uma ajuda, alguém que me banque para isso. Sou eu e minha mãe mesmo que trabalham nesse bazar. E esse trabalho social nós fazemos todos os dias, eu tenho demanda. E às vezes eu saio bater em alguma secretaria, com a graça de Deus, eu tive muito conhecimento aí, pessoal da área da saúde, trabalho também com pessoas soropositivas. Então, o que eu posso dizer? É um trabalho social, mas que eu preciso de uma ajuda. Sozinha a gente não faz nada. Eu tenho algumas companhias, algumas empresas que me ajudam, mas ainda é muito pouco, porque nós temos uma população LGBT muito grande na cidade de Guarulhos. Você tem batido em portas? O que você tem ouvido? Como é que está essa... Na verdade, assim, é o que eu falei, eu tenho alguns parceiros que me ajudam. Olha, eu tô precisando de uma muleta. Eu vou lá, eu saio correndo, ligo para um, ligo para outro, posto nas minhas redes sociais, faço campanha de alimento dentro do próprio bazar. No final do mês eu acabo tirando uma parte, compro alimento, já tem algumas famílias que a gente acaba ajudando. Então, não sou candidato a vereadora, nem nunca fui, mas eu acho que fazer o bem sem olhar quem e não se preocupar somente com um único dia de festa. Esse é o meu foco. Mas o Zé está aqui, o Zé é vereador, ele pode ajudar também. Sim, eu peço ajuda, lógico, sempre. E já me ajudou também, eu já fiz um evento da qual ele me ajudou muito no evento. E só para a gente não fugir do gancho, você disse que o grupo LGBT em Guarulhos ele é rachado, é isso? Ele não está unido. Não, no passado ele não esteve unido. Mas e aí, como é que faz? Não tem que buscar uma união para... É isso que está, é isso que aconteceu. Por as pessoas almejarem somente dinheiro ou quererem se elegerem a serem vereadores, entendeu? Mas sem fazer um trabalho. Isso é errado. Então você dá um único evento na cidade no dia chamado Parada Gay, o que você ajudou aquela população LGBT no dia seguinte? É complicado, hein? Nada. Mas é você complicado. fez uma festa, foi tudo lindo e maravilhoso. E no outro dia? Se o aluguel está vencendo, ela não tem um alimento, ela não pode procurar um emprego porque ela não tem um estudo. Ou se ela, de repente ela consegue um estudo, ela não tem aquele dinheiro para chegar até lá. Então, em São Paulo, evoluiu tudo muito mais rápido, porque existe uma união. As pessoas não almejaram somente o dinheiro, e sim o ser humano. Enquanto Guarulhos não almejar a vida do próximo, do ser humano, nada vai acontecer. Se não houver união, nada vai para frente, nada vai nenhum movimento. Doutora, vamos falar um pouquinho dessa parte de violência, né? Hoje a gente vê as estatísticas crescendo muito. Se você procurar, tem vários dados de gays, lésbicas, transexuais que são assassinados por hora, por minuto. Enfim, os números são realmente alarmantes. A gente vê vídeos, às vezes, hoje com a internet é muito fácil, né? Você achar vídeo em rede social, pessoas que praticam essas atrocidades e ainda compartilham os vídeos na rede social, que é uma coisa, atrocidade ao cubo, né? Ao quadrado. Tem leis específicas para a proteção do LGBT, tanto em âmbito nacional, se é que você pode falar, estadual e Guarulhos? Existe legislação, mas é uma legislação pequena ainda. No estado de São Paulo, nós temos a Lei 10.948 de 2001, que é a lei de combate à homofobia e à transfobia. Essa lei, ela penaliza o estabelecimento, tanto público quanto privado, que comete atos de homofobia. Eu estive em contato com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo no início do mês e de 2012 a 2015, Guarulhos teve uma denúncia.
Não é possível, e aí Marinati vai confirmar isso comigo, não é possível que só teve um caso de violência, de homofobia e de transfobia na cidade de Guarulhos. Então, assim, existe a legislação, a 10948 particularmente funciona, é uma lei estadual, então vale para Guarulhos também, mas ela ainda é pouco E essa diz o aplicada. quê? Só para a gente resumir. Ela penaliza com penas que vão de multa até perda do alvará de funcionamento para as empresas, estabelecimentos que cometem atos de discriminação contra a população LGBTI. Então, essa população está protegida pela lei, é uma penalidade administrativa, mas a perda do alvará de funcionamento estadual para um comércio é algo significativo, por exemplo, mas essa lei ainda é pouco aplicada, especialmente no município de Guarulhos. A OAB Guarulhos está tratando, ainda acredito que até o final do mês de maio saia, uma parceria com a Secretaria de Justiça para ser mais um canal de recebimento dessas denúncias. Então, nós estamos trabalhando dentro da OAB para proteção também e para ser um canal de recebimento das denúncias, para instruir e mandar para a Secretaria de Justiça, que parte do combate à homofobia tem a parte da educação, que é fundamental, eu acredito que é fundamental, mas também tem a parte da penalização. Então, se o dono do estabelecimento, ele não inclui, ele não permite, ele sendo penalizado, isso muda, isso pode ajudar bastante a população. Fora isso, os projetos de lei, a legislação que nós temos hoje aprovada, são permitindo o uso de nome social, que ajuda bastante, principalmente travestis e transexuais, mas em Guarulhos também não funciona. Temos alguns conselhos de classe também, mas ainda a legislação é pouca e a homofobia não é crime ainda. Está lá em tramitação, vai, não vai, o projeto não aprova, entra com outro, vai um substitutivo, mas ainda não temos uma legislação que criminalize, infelizmente. Olha, embora você não tenha lido o meu roteiro, você adivinhou tudo que vai vir pela frente nos próximos 2 blocos, que a gente vai falar do projeto do Zé Luiz, que é o do nome social, para cá para o município. Eu acho que essa Câmara tem, dessa vez, condições de debater. A gente trocou 15 vereadores, 44%, se eu não me engano, do corpo de vereadores da legislatura passada para essa. Tem vereadores jovens com a cabeça mais arejada, quem sabe isso possa ser debatido. Eu vou abordar também com o Zé Luiz, com você, a questão de uma delegacia específica, porque tem alguns lugares que tem uma delegacia específica para atender ao LGBT. E você também citou aí a parte da educação escolar, essa questão de... A gente teve um debate aqui o ano passado, se não me engano, ou na legislatura passada, não sei precisar se foi 2016, sobre ideologia de gênero, que é uma coisa mais complexa do que a identidade de gênero, são coisas diferentes, mas a Câmara lotou e foi um fuzuê danado e a audiência pública não conseguiu ir para frente, na verdade, até por conta do tumulto, então, de repente, é uma questão para a gente debater. Mas a questão de debater isso em escola é fundamental. Tudo isso você vai ver daqui a pouquinho, depois do intervalo a gente faz uma pausa e já volta. Quem doa sangue salva vidas. Com uma única doação, você pode ajudar até 4 pessoas. Meu filho está na UTI e eu estou aproveitando para fazer isso e até fazer um apelo para todo mundo ajudarem pessoas que necessitam, né, nesse momento de um pequeno gesto, é tranquilo. É a primeira vez que eu vi um doar sangue, né? Experiência única, né? Primeira vez. Eu recomendo para todo mundo vir doar porque ajuda o próximo, né? Através de você pode estar ajudando outras pessoas, né? Qualquer pessoa pode ser doadora, mas existem alguns critérios para garantir a segurança do doador e do receptor. Mulheres podem doar a cada 3 meses, com um limite de 3 doações por ano. E homens podem doar a cada 2 meses, até 4 vezes ao ano. Mas atenção, não doe sangue se a sua principal intenção é realizar teste para HIV ou hepatite. Você poderá colocar em risco a saúde de quem vai receber a doação. Além de sangue, você pode ser um doador de plaquetas. Elas são componentes do sangue necessários no tratamento de pacientes com leucemia ou outros tipos de câncer.
E também é possível realizar o cadastro para Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. É feita uma simples coleta de amostra de sangue. O Brasil tem mais de 3.700.000 doadores cadastrados numa espécie de banco de dados que serve para analisar a compatibilidade com pacientes que precisam de transplante. A chance é de 1 para 100.000. Maravilha, Câmara em Pauta de volta, hoje falando então sobre o combate à homofobia aqui na cidade de Guarulhos, que tem o dia 17 de maio como Dia Municipal de Combate à Homofobia, lei instituída, aprovada pelo prefeito então Sebastião Almeida em 2010, autor Zé Luiz, vereador do PT que está hoje aqui com a gente, também a Cíntia Gomes, que é vice-presidente para a diversidade sexual da OAB Guarulhos, e a Lu Marinatti, que é ativista LGBT, todos aqui hoje com a gente. Antes da gente ir para o intervalo, vereador, a gente falou um pouco da violência, né? A doutora até colocou um dado estatístico no intervalo, em off, então você não viu, que o Brasil é o país que mais mata, né? LGBTs, 25, aliás, 1 a cada 25 horas é morto. E aí eu lhe pergunto, vereador, tem alguma delegacia específica aqui para atender ocorrências só dos LGBTs? Não, que eu saiba, talvez a Você acha que doutora deveria ter? Cíntia possa dizer, eu não tenho esse conhecimento. Deveria ter. Sou defensor que haja uma delegacia para esse fim e também para defesa e proteção animal. São duas questões que Guarulhos, pela dimensão e pelo tamanho, deveria ter. Tem, doutora? Não, né? Não, em Guarulhos não. Na capital, os crimes de homofobia, eles são tratados como crimes de ódio. Então, acaba indo para o DECRAD. Então, na capital, ele é tratado como crime de ódio e aí tem a delegacia especializada, que eu até entendo que, assim, uma delegacia LGBT não seria o caso, mas que tivesse esses crimes de ódio, que agregasse crimes que têm a mesma natureza, é importante e é interessante, porque tem a mesma natureza, né? Tem a mesma característica. Eu digo que a senhora lê pensamento, viu, doutora? Só para passar o endereço para você do DECRAD, eu já estava aqui no meu roteiro, porque é importante, se você não achar o atendimento específico, de repente, em Guarulhos, embora a gente tem que deixar claro que toda delegacia deva atender, né? E fazer ocorrência com casos contra a homofobia, e que a vítima sempre deve também exigir seus direitos e registrar um boletim de ocorrência. Isso posto, se você não se sentir bem atendido, quiser procurar um atendimento mais específico, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, DECRAD, em São Paulo, Rua Brigadeiro Tobias, 527, terceiro andar, na Luz. Tem até um telefone, vou passar aqui, que depois você vai acompanhar aqui no GC, 3311-3556 ou 3315-0151 no ramal 248. Se você, então, não se sentir satisfeito com o atendimento aqui, procure em São Paulo a DECRAD. Desculpa, Zé, eu tinha te cortado. Quer completar? Então, eu acho que essa é uma facilidade, né, doutora, que poderia o segmento ter, porque é difícil chegar numa delegacia, tanto uma mulher violentada, um homossexual violentado, muitas vezes não tem um tratamento adequado, então, havendo a possibilidade de ter essa delegacia especializada, é muito mais tranquilo para o ser humano que está sofrendo aquela violência, né? Eu tenho a impressão, Leandro, que o crescimento da violência ela tem sido colocado de uma forma até assustadora, né? Principalmente com o meio LGBT. A gente tem visto notícias, a rede social, ela infelizmente tem esse lado negativo, que ela faz prosperar essas divulgações, essas ideias, né? E acho que todo o esforço da sociedade é nessa direção. A Lu falou uma coisa importante na fala dela aqui, né? O segmento LGBT ele também precisa se unir mais, e ela tem razão. Na cidade de Guarulhos há uma dificuldade grande do meio se unir, né? Em São Paulo, por exemplo, a gente percebe que tem mais essa unidade, mais essa união. Em Guarulhos falta isso. Então é importante também o segmento se unir e cobrar do poder público, da prefeitura, né? Essa melhor condição de serviço para atender essas demandas, né? Olha, no meu mundo ideal, perfeito, né, que é aquele que evidentemente não existe, vou tentar colocar bem claramente para não ficar nenhuma dúvida e não soar esquisito também. No meu mundo ideal, vereador,
a lei específica para proteger negro, LGBT, delegacia especial, não devia existir nada disso. Por quê? Porque a sociedade devia se respeitar por natureza, né? O ser humano, por natureza, devia respeitar o outro ser humano. Então, essas Sem questões dúvida. raciais, de desigualdade, Sem dúvida. isso não deveria existir numa sociedade civilizada, né? Não sou contra, é isso que eu estou tentando dizer. Não deveria existir porque o ser humano já deveria se respeitar. A sociedade civilizada se respeitaria, né? Mas como a gente vive, às vezes, em uma condição de barbárie, dizem assim, né? Até se você não tem líderes, você tem essa condição de barbárie. E como você vê hoje, principalmente com as redes sociais, eu acho mais fácil de você identificar a intolerância do ser humano por natureza, então essas coisas são mais do que necessárias. No mundo ideal, para mim, isso não deveria existir, o ser humano deveria se respeitar, mas infelizmente isso acaba acontecendo. Também tem aquela parte, né, doutor, é bom a gente lembrar que tem delegados de polícia, tem policiais que eles mesmos são preconceituosos e eles já não registram ou em boletim de ocorrência ou mesmo que vá testemunha, faz pouco caso, ali não parte para um processo judicial, né? Tem isso, não tem? Existe, com certeza existe. Como em todos os ramos, né? Não falando mal da polícia, existem bons profissionais e existem maus profissionais. Existe hoje regulamentação, por exemplo, para que nas delegacias a pessoa seja tratada pelo nome social. A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas existe regulamentação para isso. Isso deve constar, por exemplo, do boletim de ocorrência. Isso é dignidade, isso é respeito àquele ser humano, independente se homem, mulher, masculino, feminino. É um ser humano e é dessa forma que ele deve ser respeitado. Mas a gente sabe que em todos os âmbitos, e assim também na polícia, tanto civil quanto militar, existem, infelizmente, maus profissionais e que não sabem dar aquele atendimento adequado para a população LGBTI. Com certeza. Lu, você é uma pessoa que, espero que nunca tenha sofrido violência, espero, não sei, você vai me dizer aqui, mas que o preconceito você sofre na pele, com certeza, né? Isso você pode dizer pra gente muito bem. Como é que se faz, e eu pergunto para você porque você com certeza sofre muito mais do que nós aqui presentes no programa, como é que se faz, então, para acabar com o preconceito? É possível? Existe uma fórmula? Existe uma possibilidade de se acabar com o preconceito? Com intolerância? Com homofobia? Vamos lá. Então, para te surpreender, eu nunca tive problema de preconceito dentro da minha família, nem no trabalho. E durante o dia, como eu falei, eu tenho meu trabalho de menino. Esse personagem, ele é artístico. Então eu já fiz baile... Mas você disse que é gay, certo? Sim, eu sou Nem gay. assim você sofreu preconceito? Não, nunca sofri. Isso vale um pouco também da educação ao LGBT. Ele tem que saber se pôr no lugar. Não adianta ele querer chegar, levantar uma bandeira e sair rasgando. A gente, para exigir um direito, a gente tem que ter nossos deveres. Isso também vale muito a pena. Eu puxo sempre a orelha da população LGBT, elas sabem disso. Eu sou meio tiazona, meio mãezona, né? Então vamos saber entrar, se comportar para provar que nós somos dignos de ter os mesmos direitos que os demais. Eu gostaria de enfatizar sobre a delegacia que você falou específica, eu sou contra. Por quê? Se você vai fazer uma delegacia só para o negro, uma delegacia só para a mulher, uma delegacia só para o LGBT, você, em vez de fazer uma inclusão social, você está apartando essa população. Você segrega, exatamente. Você acaba segregando. Eu, particularmente, não acho isso interessante. Eu acho interessante estar ali dentro, ter o profissional. É por isso que eu digo, a falha, como Guarulhos, para você possa entender, Guarulhos é defasado. Se nós tivéssemos já tido assessorias, tivessem tido órgãos do passado, desde o antigo governo, que lutasse pela causa LGBT de verdade, por implantação de políticas públicas na cidade de Guarulhos, seria bem diferente. Então nós necessitamos sim de um órgão nessa cidade de Guarulhos para que possa cuidar. Se a pessoa foi numa delegacia, ela não foi bem tratada, ela já sofreu vítima de preconceito, que eu já tive demandas que eu acompanhei as pessoas até a delegacia. Isso é um trabalho que eu fiz. Quer dizer, você não sofreu, mas acompanhou muita gente. Eu não sofri, mas acompanhei. Acompanhei uma trans que ela sofreu preconceito pelo zelador do prédio dela. Quer dizer, ela sozinha ela poderia ser maltratada, pois eu acompanhei, aí eu já falo, olha, porque eu conheço o pessoal da OAB Diversidade, já joga a doutora Cíntia no meio, né? Ou seja, às vezes é a falta de informação. Então, se nós o principal para o combate à homofobia na cidade de Guarulhos, mas isso é no geral, no Brasil, mas assim, que tenham órgãos centralizados que possam levar informação às pessoas, possam cuidar delas, correto? Um órgão central que não seja segregador, mas sim que seja incluso, entendeu? Pode falar, quem sofre preconceito? Negro, mulher, deficiente, gordo, baixo, se você é branca, se você é preta, se você é negra, se você tem olho claro,
tudo é preconceito. A própria sociedade é preconceituosa falando- com ela mesma. Estamos falando um pouco desse mundo ideal que eu citei aqui, que é difícil da gente atingir, mas a gente tem que trabalhar para pelo menos chegar perto dele, né? Imagino que se não dá para chegar no ideal, o perto, a gente tem que mirar lá em cima para chegar pelo menos perto, o melhor que der. Doutora, por favor. Só fazer uma parte, é que assim, eu ainda falei, eu não acho correto uma delegacia pro LGBTI, mas a delegacia especializada no sentido de investigar crimes que tenham a mesma natureza. Então, por exemplo, crimes de intolerância, como vão para o DECRAD, eles, em regra, eles têm as mesmas características. Então, são as mesmas formas de investigação. Aí você facilita a investigação. Então, aí isso sim. facilita até o trabalho de inteligência e aí acaba que o pessoal também é capacitado para fazer esse atendimento. Então, não no sentido de segregar, mas de facilitar a investigação pelas características do crime. Não, Né? eu Então, concordo. é nesse sentido que a gente defende. Não, Nessa parte, aí sim. também é bacana. A gente advogado é outra coisa, né? A questão ela é bastante complexa, mas os que é pontos uma de questão vista, técnica. e estamos num programa que debate para isso mesmo, é para a gente conseguir ampliar e esclarecer. Antes da gente ir para o intervalo, vereador, vamos falar do seu PL do nome social, que você quer apresentar aqui. Se na verdade você fez ele para 2010, Na verdade, né? Não então- sei se você conseguiu discutir, ele tramita na Então, casa, esse me PL, coloque o status na dele minha e diga o inten- que é. A minha intenção já era ter aprovado ele na legislatura passada, mas infelizmente, pelo perfil de alguns vereadores na Câmara, eu percebi que não ia ter aprovação do projeto, ele ia ser provavelmente rejeitado. E como disse a Lu aqui, eu tentei conversar com algumas pessoas assim, que se intitula ligado ao LGBT e realmente não prosperou a ideia de ter uma pressão, uma movimentação que pudesse minimamente... Não houve uma comoção, um movimento. É isso. Precisava. E aí eu não tive segurança de pôr o projeto em votação e perder o projeto, né? Essa Câmara, como você falou, eu acredito que ela tenha uma característica mais moderna, né? Tem alguns vereadores novos, e eu tenho a esperança que esse ano ainda a gente consiga colocar ele em votação e aprovar, né? Como é o projeto? Só fala um pouquinho para a gente. Como foi falado pela doutora Cida, a nível do Estado já existe uma lei estadual que garante aos travestis, transexuais, o direito de, nas repartições públicas, ser utilizado o seu nome social, e não o nome que está na identidade. É um direito, até para preservar a dignidade da pessoa. E, infelizmente, existe esse decreto estadual, existe em algumas outras cidades, como São Paulo, mas em Guarulhos não existe, né? E, infelizmente, a assessoria que tinha esse papel de desempenhar a luta pelos direitos LGBT não prosperou essa ideia dentro do município. Não precisava de um projeto do vereador para ter isso. O próprio prefeito poderia fazer, se tivesse uma motivação política de ação dessa assessoria que ficou encarregada de fazer essa discussão de política pública. Então, o projeto de lei ele vai cumprir uma ação importante. Existe o direito no nível do Estado, mas não existe na cidade. Então, um travesti que procura um serviço de saúde, ele vai ser chamado pelo nome que está na identidade, né? E isso acaba trazendo algum constrangimento. O profissional que atende ele também, muitas vezes não está preparado, não tem a fraternidade, a humanidade de tratar aquela pessoa com dignidade, né? E fazer Ou às vezes não é o nem direito. treinado, não sabe como agir, também tem Às isso, vezes também né? não é Às vezes treinado. não é má intenção, né? Às vezes não é má intenção. Então, com a lei, você vai obrigar a prefeitura, a todos os prontuários, os documentos, os cadastros, os relatórios, todos os documentos oficiais da prefeitura daquela pessoa vai sair com o nome social. E os funcionários serão obrigados, então, a atender e respeitar, né, o direito da pessoa ter o seu nome social sendo utilizado. Maravilha. Espero que vingue, viu, vereador? Espero que venha a discussão e que seja um projeto que passe e vingue. E a gente já deixa aqui o recado, é uma Câmara nova, espero que tenhamos novas ideias, bom senso, novas discussões, outros pontos de vista para enriquecer o debate, mas que, acima de tudo, o senhor consiga reapresentar o projeto e que vá para frente e venha a plenário para votação. A gente vai fazer uma pausa, depois do intervalo a gente continua essa discussão aqui e aí a gente vai falar de escolas. No ensino, a gente deve abordar combate à homofobia, a questão da homossexualidade, da diversidade sexual? Sim ou não? Você é a favor ou contra? Depois do intervalo a gente volta e discute. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos.
Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Bacana, maravilha, Câmara em Pauta hoje já de volta. Hoje a gente está falando aqui sobre o combate à homofobia, recebendo aqui o Zé Luiz do PT, vereador que foi autor de um projeto de lei que se transformou em lei aqui do dia do combate à homofobia em Guarulhos, 17 de maio. Estamos nessa semana, inclusive, a Cíntia Gomes, vice-presidente para a diversidade sexual da OAB Guarulhos, e a Lu Marinatti, que é ativista LGBT. No intervalo, durante o intervalo, aproveitei aqui que eu tenho notebook. Agora eu tenho um notebook aqui no Câmara em Pauta, viu, gente? Isso aqui é uma beleza. Dá para ler participação das pessoas, interagir quando tem algum problema, buscar aqui alguma informação em site. Então, agora a gente tem essa tecnologia que a gente não tinha. Então, a gente com o menor mimo, com o menor carinho, a gente fica feliz. E eu estava dando uma lida aqui no intervalo, li as questões dos crimes aqui homofóbicos, vi o primeiro crime homofóbico no Brasil. Também procurei um pouco dessa questão da educação escolar, envolvendo a questão da homofobia, da diversidade sexual, e que essa é uma questão muito importante. E aí a opinião minha, né, como âncora eu posso sempre dar aqui, é bom a gente frisar isso, mas é legal deixar bem claro, eu sempre fui a favor de que, aliás, a favor não, eu sempre disse e afirmei com posicionamento que a educação é a base para o avanço de qualquer país, qualquer nação. Seja na parte econômica, da parte de legislação, da parte de educação mesmo, da parte de civilidade. Tudo se começa na base, porque quando você trabalha as mentes das crianças, não para o bem, não para o mal, mas para o certo, para o justo, é normal que a gente crescendo numa sociedade assim, você tenda a praticar isso de forma mais correta. Então, eu defendo que a educação é o pilar principal para o desenvolvimento de qualquer nação. E claro, essa é uma questão que deve ser tratada nesse seio, porque assim você consegue conscientizar as pessoas, as crianças, as meninas, os meninos, de que, até porque, e aí eu recomendo para você, e até porque sobre a diversidade sexual mesmo, e aí eu recomendo para você que assista, procure mesmo, e não tem problema nenhum em falar de outra emissora aqui, procure na Globo Play o quadro, deixa eu ver, eu anotei aqui em algum lugar, o quadro... Isso, não, você me lembrou aqui, não achei, eu vou achar aqui em algum lugar, isso está no final do meu roteiro, mas é o quadro Quem Sou Eu? Isso, Quem Sou Eu? É o quadro que foi no Fantástico, que tem, se eu não me engano, 4 ou 5 episódios sobre os transexuais. E assim, achei uma coisa muito bem feita, uma série de reportagens muito bem feita pela Globo, bem profunda, e como o transexual é uma questão de mente, é uma questão que é genética, inclusive que você nasce, eles abordaram a questão da criança transexual. Então,
ninguém está livre de que uma criança seja transexual, por exemplo. Isso pode acontecer. E você tem que trabalhar isso nas escolas, os professores têm que estar preparados, as crianças têm que estar preparadas, as coleguinhas, no caso da menina, da Melissa, que foi retratada na reportagem, aceitavam. Então, essa é uma questão que você tem que debater no seio escolar. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso. Quem quer começar, pode ficar à vontade. Zé? Posso começar. Eu partilho da sua opinião. Acho que a educação ela é pilar, né? Para tudo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a escola ela tem que se reformar também do ponto de vista de acompanhar a evolução da sociedade, acompanhar a evolução da circulação da informação. Hoje a internet, a rede social, ela avolumou e ampliou a rapidez da circulação da informação. Então, a escola, infelizmente, ela não está acompanhando essa velocidade das transformações. Então, eu acredito que tem que haver, sim, esse espaço dentro da escola pública para trabalhar essas ideias. O que você acha que pega mais na escola? Qual o principal entrave da escola em ser tão conservadora? Eu acho que existe, infelizmente, também dentro da sociedade, né, existe uma parte... existem maus religiosos, né, vamos dizer assim, que toca nessa questão específica da homossexualidade com um tom muito negativo, né? E eu acho que também dentro das igrejas isso também vem mudando, né? É lógico que é uma velocidade mais lenta, há um conservadorismo maior, mas a gente já começa a acompanhar também dentro das próprias igrejas alguns questionamentos, né, do próprio fiel, da pessoa que está trabalhando, não concordando com alguns comportamentos adotados por alguns religiosos, né, chefes de igreja. Então, eu acho que isso é um dado que depõe contra avançar-se essa questão dentro da educação. Mas o Estado é laico. O Estado é laico. Então, nós temos que defender, sim, que a educação possa, nas escolas públicas principalmente, tratar dessa temática, né? Até porque, para mim concluir, para que elas também possam falar, existe um outro problema também na nossa sociedade. As famílias deixaram de cumprir o seu papel educativo às crianças. Infelizmente, as famílias delegam para outros fazerem isso, né? O que não deve acontecer, né? Acho que a primeira parte da educação, civilidade, valorização, respeito, tem que ser no lar, né? Mas a escola ela tem também que trabalhar esses valores, né? Hoje, parte das famílias não fazem isso e a escola também não faz, ou tem deficiência para se fazer. Então, você acaba tendo uma lacuna aí muito... Alguém está fazendo isso. Quem está fazendo isso? Redes sociais ou outro mundo aí fora da escola e fora da família. Então, acho que é preciso, sim, que o público, a educação pública se atenha a essa questão. Inclusive, por projeto de lei, né? Porque eu não sei se já teve aqui na Câmara, eu acho que teve o projeto tentando incluir a questão do debate de gênero nas escolas e realmente naquela audiência pública que se abordou isso também. Houve uma movimentação religiosa. Foi pedrada ali, né? atrás de pedrada. Houve uma movimentação religiosa contrária, né? Eu me lembro disso. Então, alguns religiosos se movimentaram contra. E isso é uma pena, isso realmente é uma pena e vou sempre aqui abominar esse tipo de atitude. Eu finalmente achei no meu roteiro aqui o quadro Quem Sou Eu, mas é porque tinha uma outra informação para passar e por isso eu queria achar que estava no meu roteiro, é que em São Paulo, no Hospital das Clínicas, é isso mesmo, a reportagem fala que há o primeiro instituto de psiquiatria, aliás, no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, tem o primeiro centro público de atendimento a crianças transgêneros do Brasil. Então, se você estiver passando por alguma dificuldade, não entende o que está acontecendo com o seu filho, leve ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, porque eles têm atendimento para crianças transgêneros, isso é muito importante. Doutora, por favor, essa questão da pauta na escola. Tá. Existe uma deliberação do Conselho Estadual de Educação que normatiza o uso do nome social nas escolas da rede pública e privada do Estado de São Paulo. Então, existe uma regulamentação com relação a isso. Minha opinião e a opinião da nossa comissão é no sentido de que as pessoas têm que ser esclarecidas de que ninguém transforma. Eu acho que a grande discussão e dessa bancada religiosa, inclusive, é falando no sentido como se a pessoa fosse levada, a discussão, falar sobre o gay, falar sobre o trans na escola, fosse incentivar alguém a ser gay ou a ser trans. Eles levantam a bandeira de que isso destrói as famílias.
Primeiro que homossexuais, transexuais, eles formam famílias também, ninguém vai para destruir a família alheia, não é essa a ideia, não é esse o objetivo. Tá? Eles também formam famílias e são famílias como as famílias heterossexuais. Tá? Então, tem essa questão que precisa ser levada. Vou usar até um termo um pouco forte, mas a ignorância é tamanha a ponto de não se discutir mais gênero na escola. Então, não pode-se mais falar sobre gênero. E falar sobre gênero não é nem falar sobre diversidade sexual, é falar sobre o respeito à mulher, por exemplo, e o papel da mulher na sociedade. E a ignorância é tamanha que, quando eles não aceitam discutir gênero, nem homem e mulher, né? Nem falando de diversidade sexual. Então, a sociedade que vinha avançando parece que andou muitos passos para trás. Então, eu acredito que nós temos que discutir, ninguém vai tentar convencer alguém a ser homossexual ou a ser transgênero, até porque a pessoa nasce homossexual e trans, ninguém educa isso, ninguém ensina isso. Então, essa é uma questão que precisa ser levantada. E outra questão do respeito ao próximo. Se você tem a sua religião, eu tenho a minha religiosidade, cada um de nós aqui tem, mas eu não posso impor. Então, quando eu imponho, por exemplo, que a escola pública ela deve agir dessa ou daquela maneira, eu estou impondo que as outras crianças tenham a mesma educação que eu quero para o meu filho. Então, a criança ela tem que ser educada a respeitar, especialmente respeitar a individualidade e respeitar o outro e respeitar o papel que cada um tem dentro da sociedade. E é isso que a gente espera da escola e é isso que a gente espera dessa educação, que inclua. É isso. Eu, como jornalista, como defendo a informação, né, a disseminação da informação, a gente jornalista tem esse fetiche pela informação, é importante que as pessoas sejam informadas e esclarecidas. Esse talvez seja o objetivo do debate. Não é incentivo, é esclarecimento. Quando você tem uma aula de educação sexual, é para se esclarecer, se informar. Uma aula sobre diversidade sexual é para você se esclarecer, se informar, e isso que é importante. Lu, para a gente poder fechar a Câmara em Pauta também, fala um pouquinho sobre o completando o que você falou, referente ao quem sou eu. Por isso que é muito importante, se na escola ainda está tendo problema, está tendo esse bloqueio essa implantação sobre transgêneros, sobre sexualidade dentro das escolas, a mídia nos ajuda. Às vezes a mídia defama, mas muitas vezes ela nos ajuda também. Porque muitas pessoas que assistem aquele programa e as famílias estão ali, pode ser ali um portal, um pontapé inicial para ela falar: mãe, eu me sinto assim. Teve casos desse. Com o programa, né, passado, teve coisas assim. Fica muito difícil se você também... é o que eu falo, né? A família é o núcleo de tudo. Então, não adianta porque o pai quer. Eu já vi casos que o pai quer que o filho seja transgênero. Ele quer cortar o cabelo da menina, ele quer chamar a menina pelo nome de menino. Eu já vi casos assim. Então, assim, todo mundo está precisando de apoio psicológico. Porque não é doença, não é nada. Outra coisa, a importância realmente disso nas escolas, com a mídia ajuda. Por quê? Tem muitas travestis que hoje em dia não estudam, ou não voltam a estudar porque o pessoal vai chamar de Pedro, de João, que amanhã tem futebol. Existe esse preconceito. Então o combate no preconceito ele é 24 horas, todos os dias. Porque já vi casos também de diretores, de professores com preconceito, não é só nem os alunos. Profissionais. Então, o treinamento para esses profissionais é primordial para que eles possam doutrinar os alunos para que o LGBT ele possa ser incluso normal. Não digo uma sala separada para eles, mas uma inclusão. Vamos estar ali dentro, somos seres humanos, vamos aprender junto. E a verdade é que a gente precisava de uma educação pública de boa qualidade para que isso começasse nas escolas e a gente formasse gerações para daqui 10, 15, 20 anos que fossem pensar assim, agir assim, para a gente ter um mundo melhor, porque hoje está realmente difícil. O programa de hoje acabou, gente, só quero confirmar uma informação com vocês. O Disque 100 ainda é usado para denúncia civil? Então você use. Queria até perguntar, resolve alguma coisa, doutora, esse Disque 100? Resolve, ainda um canal... e as denúncias, elas são encaminhadas também para a Secretaria da Justiça da Lei, que a gente falou lá no comecinho do programa, 10948. Então, se fizer a denúncia pelo Disque 100, a denúncia é encaminhada, funciona assim.
De qualquer forma, posso... Não, agora eu vou abrir para as considerações finais, então é só para dar informação. Então, se funciona, vou passar aqui, Disque 100 aí para questões de crimes contra a homofobia. Direitos humanos, Direitos né? humanos. Direitos humanos, Disque 100, seja racial, seja intolerância, homofobia. Disque 100, já que a doutora disse que funciona, acredito na palavra dela. Zé Luiz, obrigado por ter vindo à Câmara em Pauta de hoje. Estamos acabando o programa. Obrigado, aí é sempre muito oportuno você ter a oportunidade de falar sobre a intolerância, né? E aí especificamente a intolerância contra a homossexualidade, né? Eu acho que a gente tem o dever, a Câmara Municipal tem o dever de abrir esses debates, a TV da Câmara tem essa obrigação também, né? E nós, como vereadores, temos que estar sintonizados com essa luta, né? Está havendo um retrocesso a nível mundial nas questões dos direitos das pessoas, enfim. Mas a gente tem que ser um guerreiro para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva, mais tolerante, né? A tolerância é a grande batalha daqueles que acreditam na fraternidade do homem. E sempre pelo direito à informação. Rede social é ótimo, mas muitas vezes desinforma em vez de informar. Doutora, muito obrigado por ter vindo também. Muito obrigada, agradeço em nome da OAB Guarulhos pela oportunidade e coloco a nossa casa e principalmente a Comissão da Diversidade Sexual da OAB Guarulhos à disposição. Então, problemas de homofobia, essas questões a gente pode orientar e a gente pode indicar o caminho, não é? Que nós vamos advogar para a pessoa, mas a gente pode acompanhar os casos e indicar o caminho, onde fazer a denúncia, qual a melhor forma. Nós temos também um programa que chama OAB Vai à Escola, que também pode esclarecer sobre essas questões de diversidade sexual. Existem outras questões que são trabalhadas, mas também podemos trabalhar a diversidade sexual. E, acima de tudo, o combate à homofobia, educação e olhar ao próximo como você gostaria de ser olhado. Tratar o próximo como um ser humano que não é inferior nem superior. Ele é um ser humano como você, porque esse é o principal para o combate à homofobia. A gente torce para que um dia as pessoas consigam enxergar todas dessa forma. Lu, obrigado também por ter vindo ao programa. Eu que agradeço, quero agradecer aí toda a equipe do Câmara em Pauta pelo carinho, pelo recebimento, por você. Ao Zé Luiz pela iniciativa, parabéns, porque dar cara a tapa assim não é fácil. Doutora Cíntia, da OAB Diversidade, que já me auxiliou também em algumas demandas paralelamente. E falar que é isso, gente, vamos nos unir, vamos lutar e eu tenho muita esperança, independente de política, mas que nesse novo governo a gente consiga mudar um pouco o histórico dessa cidade, que estava defasado. Mas cultura, saúde e educação, nós vamos conquistar muito ainda esse ano. Muito obrigado. Obrigado também a você que acompanhou essa edição do Câmara em Pauta. Quero sempre aproveitar e falar para você participar com a gente. Diga aqui o tema que você gostaria de ser debatido, porque esse programa é feito para você. Então é importante que você também compartilhe, curta e debata com a gente para a gente fazer uma TV Câmara aqui de Guarulhos, principalmente, cada vez melhor. Muito obrigado por ter ficado com a gente hoje. Nos encontramos então aqui numa próxima oportunidade. TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Tchau, gente.